Olá, seja bem-vindo ao Viana Cidade de Desporto desta semana. Hoje damos destaque ao Judo e ao Juviana, que se prepara para celebrar mais um aniversário. São já 48 anos de história. Vamos estar à conversa com Joaquim Guerreiro e Orlando Garcia sobre a modalidade e o clube. Fique por aí, mas antes disso vamos aos habituais destaques desportivos deste fim de semana. Começamos pelo hóquei patins. A Juventude de Viana vai a Oliveira das Meias defrontar o Escola Livre, em jogo a contar para a 19ª jornada da 2ª Divisão do Campeonato Nacional Zona Norte. A formação de Viana, atualmente no segundo lugar, volta à ação depois da vitória caseira diante do Sporting Clube Marinhense por 2-1. A partida disputa-se este sábado às 5 da tarde. Também no sábado há basquetebol. O CB Viana vai a Matosinhos defrontar o Guifões na 5ª jornada da 2ª fase do Campeonato Nacional. A formação vianense continua sem vencer nesta nova fase e encontra agora um adversário que luta pela subida de divisão e que venceu em Viana no primeiro jogo da 2ª fase. A partida está marcada para as 6 da tarde. No futsal, o Santa Luzia termina a fase regular do campeonato no terreno do Nova Semente. A formação vianense já sabe que vai terminar no 4º lugar e procura agora conquistar os últimos 3 pontos antes de começar a disputar os play-offs. O jogo está agendado para este domingo às 4 da tarde. No futebol, esta semana não há Liga 3, mas há futebol distrital. O Cardielense, que perdeu na última jornada diante do Deu Cristo e caiu para o 3º lugar, recebe o Courense na 26ª jornada. O apito inicial é dado às 4 da tarde. E depois de no último fim de semana, Viana do Castelo ter acolhido a Final Four da Taça de Portugal de basquetebol, que terminou com a vitória do Futebol Clube de Porto, realizam-se este fim de semana as Final Four da Taça de Portugal masculina e feminina no Centro Cultural de Viana do Castelo. Vitória Sport Clube, Benfica, Colégio EFANOR e Sporting disputam a prova feminina, enquanto no masculino, para além de Benfica e Sporting, estão presentes o Fonte do Bastardo e o Leixões. A final feminina joga-se no sábado às 9 da noite. No masculino, a final está agendada para domingo às 5 da tarde. Estão feitos os destaques, vamos à conversa com Joaquim Guerreiro e Orlando Garcia. Obrigado, Joaquim e Orlando, por terem vindo hoje ao Viana Cidade de Desporto. Vamos começar por falar aqui da Juviana, para um clube que já conta, vai celebrar agora em abril, 48 anos, mas que para muitos pode ainda ser relativamente desconhecido por ser um desporto, o judo, digamos, mais periférico, falemos assim. E para quem ainda não conhece, o que é preciso conhecer aqui da Juviana? Vocês, sendo que vocês já estão ligados ao clube não desde da sua fundação, mas já desde o final dos anos 70, quando ainda ele era recente. Efetivamente, o nosso clube nasceu em 8 de abril de 1976, logo após o 25 de abril, portanto, quando uma série de artes marciais que antes estavam tituladas pelo Ministério da Defesa e eram complicadas de fazer-se, etc., houve uma explosão na prática desportiva e o judo começou antes, mesmo de ter sido o 8 de abril de 76, mas, digamos assim, que formalmente, feito por escritura, foi feito em 8 de abril de 1976. Até aqui nós temos, digamos assim, passou muita gente por nós, passou muita gente, muitas crianças, muitos adultos passaram por nós e achamos nós, e queremos considerar que sim, já que nós também nos mantemos desde 1979-80, queremos crer que passaram sempre com boas experiências e boas vivências que nós lhes demos, quer em termos de recreativos e de aprendizagem de uma técnica, porque nós também somos ligados ao ensino e portanto, de alguma forma, encaramos sempre o judo como um ensino e posteriormente, depois, pegar nesse ensino e ter testes e ter exames e fazer competição, que era o período normal. Nós tivemos, desde muito cedo, começamos a ter resultados nacionais
enfim, não aqueles que nós queríamos, mas aqueles que eram possíveis que nós termos, até porque a nossa periferia, digamos assim, do judo é bastante importante e estamos longe dos grandes centros. No fundo, um grande centro onde nós treinamos era o Porto, mas enfim, os grandes centros eram Lisboa, eram a maioria dos melhores clubes, e depois alguns também em Coimbra. Mas enfim, de qualquer forma, o Joviana houve uma altura, a partir de 1980, mais ou menos, quando nós já estávamos lá. Eu fui, por acaso, presidente do clube pela primeira vez em 1981, portanto, enfim, a partir dessa data e ainda um bocadinho anterior, portanto, de 79, 80, nós fomos um dos maiores clubes de Viana. Fomos um dos maiores clubes de Viana por uma razão muito simples, porque nós, digamos assim, massificamos e demos às pessoas a possibilidade de fazer balé. O nosso clube criou uma secção de balé e, portanto, nós chegamos a ter para aí cerca de 500 miúdos a treinar, e miúdas, principalmente miúdas, a fazer balé. Portanto, estávamos ligados à Royal, portanto, a Inglaterra, portanto, que nos vinham fazer os exames dos miúdos. Tínhamos apoio da Gulbenkian, que nos chegou a convidar alguns dos nossos alunos para ir para lá. E também nessa altura de 76, logo a seguir, 79, 80 também, a DGD, que detinha, portanto, uma série de clubes ligados a si próprio, portanto, eram núcleos de desporto da própria DGD, portanto, em termos estratégicos deixou de os ter, e então nós acolhemos na altura também a esgrima e depois o karaté. Portanto, nós fomos um clube com bastante 4 modalidades: o judo, o karaté, o balé e, portanto, uma parte cultural que era o balé e a esgrima. E durante muito tempo nós continuamos assim e tivemos um clube muito forte e muito grande. No entanto, nós estávamos sediados naquilo que se considerava, enfim, o centro das associações, que era o SBC9, e portanto, estava lá várias atividades desportivas, várias atividades culturais, o teatro, portanto, o centro cultural, o SER, enfim, várias atividades, porque era um ninho de associações, digamos assim, que era um ninho da democracia, portanto, popular, onde se fizeram coisas maravilhosas. Só que, a partir de determinado momento, perdemos aquele espaço. Foi então que nós, enquanto clube, nos fomos desmembrando, porque começámos a ter, portanto, digamos assim, várias instalações distribuídas pela cidade, e começámos a ter alguma dificuldade em nos mantermos em contacto. De qualquer forma, o judo depois foi a única modalidade que ficou. As outras modalidades saíram. A esgrima saiu para a EDV, porque, enfim, tinha melhores condições, e a EDV proporcionava-lhes melhores condições, e foi por aí que elas também se desenvolveram. O karaté autonomizou-se e o judo continuou com o mesmo clube até agora. De referir que nós temos vários resultados. Em termos de veteranos, houve uma altura que tínhamos pessoas, portanto, mais velhas. Os veteranos no judo são a partir dos 30 anos, ainda plenamente jovens, são pessoas que têm vontade ainda, se mantêm com vontade de se fazer. Nós tivemos sempre um problema, Viana do Castelo teve sempre um problema, é que os miúdos até aos 18 anos mantinham-se nas atividades esportivas, a partir dos 18 anos deixavam-nas, porque iam estudar para fora, não é? Só havia Porto, Coimbra e Lisboa, portanto, quer dizer, depois também Vila Real e outras cidades assim, mas de qualquer maneira, mesmo ainda com o IPVC, muitos dos miúdos abandonavam Viana, não é? Porque não tinha, digamos assim, às vezes a oferta de Viana não tinha a oferta que eles pretendiam. Mas a verdade é que muitos daqueles miúdos que tinham andado connosco, depois, quando se estabilizaram, quando fizeram o seu curso, quando casaram, voltavam para o judo. Então nós tínhamos um grupo grande de pessoas com mais de 30 anos. Em 2002, talvez, começou um primeiro campeonato da Europa de veteranos, onde por acaso eu fui, eu, o presidente da federação da altura e um outro colega nosso dos salesianos, e portanto começamos a pensar em aproveitar aquelas pessoas que tinham mais de 30 anos e começarmos a trabalhar nos veteranos. Neste momento o Orlando também chegou a fazer parte, foi vice-campeão do mundo de veteranos, e eu fui
no ano 2023, por acaso, foi uma aposta nossa por ser portanto, a cidade europeia do desporto. Nós tivemos um 2023 maravilhoso porque tivemos uma atleta que foi campeã nacional, vice-campeã nacional de juvenis. Tivemos uma outra atleta que foi terceiro lugar no Campeonato Nacional de Júniores. Essa mesma atleta foi também vice-campeã nacional de sub-23, nacional, não é regional, não é nada, portanto, em termos nacionais. Tivemos 2 atletas que foram campeões nacionais de veteranos e eu próprio fui vice-campeão europeu de judo de veteranos. Portanto, no fundo, nós temos uma tradição de ensino, principalmente. Estamos sediados na Escola Superior de Educação, não é por acaso, é porque sempre tivemos ligações ao ensino, chegámos a dar lá aulas também, na área do desporto e na área do judo, e também às vezes na defesa pessoal, e portanto o ano 2023 para nós, ano europeu do desporto em Viana do Castelo, tivemos estes resultados que para nós foram importantíssimos e continuam a ser importantíssimos. E, enfim, aquilo que temos para dar é mesmo o ensino e o acompanhamento das pessoas com fraternidade, com valores e, enfim, isto é o joviano de alguma maneira. E neste momento estamos a falar de um universo de quantos praticantes? Nós neste momento temos cerca de 70 inscritos federados, portanto todos os nossos atletas são federados, nós não aceitamos, poderíamos ter mais, mas normalmente não aceitamos miúdos abaixo dos 6 anos, só a partir dos 6 anos. E porquê? Porque nós achamos que os miúdos antes dos 6 anos seria um bocadinho precoce para nós. Há pré-judo, eu não tenho nada contra o pré-judo, nem contra a atividade dos miúdos, mas considerando o perfil do nosso território, os planos de água que existem enfim, as próprias necessidades dos miúdos, achamos que os miúdos nestas idades devem começar a aprender a nadar, fazer outras atividades, saber correr, portanto que nós não ensinamos, não é? Nós normalmente não precisamos muito de correr, só para perder peso, e mesmo assim se calhar nem será a melhor solução, mas correr, saltar, trepar, fazer uma série de coisas, portanto, que são importantes, que outras atividades lhes dão que não o judo, porque senão parece-nos que poderá haver aqui uma especialização precoce que não tinha grande interesse nessa atividade. Portanto, nós a partir dos 6 anos, só temos pessoas a partir dos 6 anos, mas estão todas federadas e temos cerca de 70 federados. Lá está, e já falou também do escalão de veteranos. A partir dos 6 anos temos aqui um leque Sim, diria de quase todas as idades. Sim, o nosso mais velho é o nosso presidente, que tem 79, vai fazer 79. Portanto, à partida, digamos assim, que temos dos 6 aos 79. Sim, e aqui o judo, que é também um desporto, é um dos desportos que tem assim um lado mais, para além da vertente desportiva, também uma cultura muito própria, com certos valores que passam também para o lado pessoal de cada praticante. E começava também por perguntar a cada um de vocês, enquanto praticantes que entretanto alastraram para outras funções, o que é que vos atraiu e o que é que ainda vos atrai para continuarem tão ligados e com esta, diria que acreditou, paixão por este desporto? Pois não é fácil dizer o que é que nos atrai agora, portanto, isso já está tão enraizado que não é fácil. Portanto, o difícil será desistir. Portanto, não o judo, por definição, e por quem criou o judo, teve sempre a intenção, numa componente de exercício físico, desenvolvimento físico harmonioso e um desenvolvimento social, portanto, e de aprendizagem também social, e um componente, portanto, desenvolvimento neurológico, obrigatoriamente, e psicológico, portanto, teve esses em atenção a esses critérios e sobretudo educacional,
O respeito pelo adversário é extremamente importante, o respeito pelo adversário. Nós, para praticarmos judo, temos de ter um outro atleta, temos de ter outra pessoa que será o nosso, não é inimigo, mas será o nosso adversário de combate, mas ao mesmo tempo o nosso mestre. Nós estamos a praticar e a aprender e a ensinar em simultâneo. Portanto, o respeito por essa pessoa de qual também nós dependemos é muito importante. Isto traduz, ou posso refletir depois na sociedade, o respeito pelos outros. Para a prática do judo, e estamos a falar do judo, não só o desporto de competição, mas para a prática do judo temos de ter em atenção portanto, esse aspecto, portanto, e educacional. Nós temos primeiro de conhecer a nós próprios, as nossas capacidades e as nossas dificuldades. Temos de conhecer o outro ou os outros. É muito importante esse conhecimento, saber para podermos depois temos os outros, portanto, que serão as pessoas com quem vamos ter o combate ou a atividade com quem nos vamos relacionar. E temos de ter uma outra capacidade, que é de ver o momento. Agora estamos a falar de combate, mas passando para a sociedade, para a vida também. É o momento, a decisão, uma capacidade de decisão. Portanto, nós desenvolvemos várias vertentes de ser humano, transporte para a sociedade. Portanto, agora, no nosso desenvolvimento, na nossa profissão, tivemos estes valores e vamos tendo, e não param por aqui, há pouco perguntou o que é que nos atraía no judo, e nós estamos constantemente a transpor estes valores que vão sendo adquiridos durante a prática desportiva, e vamos transpondo isto para o nosso dia-a-dia, para a nossa vida. E no caso do Joaquim também? Claro que uma das coisas que me cria alguma paixão, primeiro é a luta em si, é ancestral, antropologicamente, desde os nossos primórdios que nós temos a luta. Mas a luta não para bel prazer de alguma coisa, mas a luta para a nossa superação, não é? Quer dizer, nós, quando matávamos animais, era para nos alimentarmos pelas nossas necessidades, pelo frio, usávamos as peles para o frio, usávamos tudo para a nossa superação e a nossa continuidade. E o judo é um bocado isso, digamos assim, que o judo é, enfim, um desporto de preensão. É um desporto de preensão, é quase dos únicos desportos de preensão, porque os outros amarram, mas não têm necessariamente que estar presos, podem abraçar, podem fazer outras coisas, portanto é o único desporto de preensão e por outro lado, aquilo que se pretende é que dentro do movimento entre os dois, algum projete o outro, deite o outro ao chão. E o ponha nas costas no chão, e desde que o ponha com costas no chão, com controle, com força e velocidade, ganha um ponto. E um ponto, digamos assim, que está considerado como se fosse, entre aspas, porque antes era uma arte marcial, como se fosse a morte, simboliza a morte, isto é, não há a possibilidade de eu fazer 2 pontos, só posso fazer um ponto. Considera-se que, tendo feito bem a técnica, portanto, ali a pessoa morreu, digamos assim, supõe-se que seja isso. Portanto, mas neste meio todo, o que é que aparece? Como dizia Orlando, é preciso nós, ao amarrarmos o parceiro, criarmos uma estratégia, criarmos uma tática, pensarmos o que é que o outro nos vai fazer e tomar a decisão certa no momento certo, porque o tempo, a fração de segundos da nossa decisão é muito rápida. E isto, transposto para a nossa vida comum, para a gestão principalmente, são coisas importantes. Nós recebemos muita informação, processamos-la e a partir dali oferecemos uma resposta. Criamos um output que tem que ser rápido e que tem que ser em função da análise que nós fizemos. E ali no judo é um bocado a mesma coisa, isto é, eu tenho que perceber tudo aquilo que me chega, aquilo que eu ouço, aquilo que eu vejo e aquilo que eu sinto, para
programar uma resposta àquele movimento para ver se eu consigo ser, portanto, eficaz naquela situação. O que quer dizer que, portanto, isto depois tem vários transportes. No entanto, também tem uma coisa que é importante, é que, apesar de eu querer projetar o meu parceiro, eu vou precisar sempre daquele meu parceiro, porque o parceiro é o meu intermediário para eu melhorar. Portanto, e aí, por exemplo, põe-se a honestidade. Se o meu parceiro estiver a brincar comigo, eu nunca mais vou aprender. Ele tem que ser honesto, a dar o máximo daquilo que tem, e é aquilo que nós incutimos aos outros parceiros. Cada um que faz com o outro tem que dar o máximo daquilo que sabe e daquilo que tem, e o melhor que sabe, porque só assim o outro cresce. E nesta relação dinâmica entre os dois, em que cada um tenta projetar o outro, quer dizer, digamos assim, cada um se vai superando a si próprio. E, no fundo, vão ganhando os dois, não é? Portanto, ganham os dois, embora depois um é melhor que o outro, um tem mais talento, um teve mais hipóteses que o outro. Portanto, quer dizer, digamos assim, que estes valores são importantes. Eu precisava de realçar o valor que falou o Orlando também. Uma das coisas que nós fazemos na interação entre miúdos, o judo é importante, porque a sociabilização é fácil. Porquê? Porque é preciso amarrar o parceiro. É preciso deitar ao chão. Nós vemos todos os miúdos a brincar nas escolas e na rua, é o deitar ao chão, o amarrar, o abraçar, e etc. E tal. Portanto, no judo tem essa possibilidade de o fazer. Depois nós ensinamos, metemos ali as técnicas e tiramos a componente da agressividade, portanto, canalizamos-la para um sentido da técnica e tiramos essa agressividade que é importante nos miúdos. Para além do mais, fazemos com que eles façam, digamos assim, sintam pertença de um grupo que nos é importante para depois saberem defender-se enquanto grupo contra o bullying nas escolas e noutras situações. Também criamos esse aspecto que é importante, que nós achamos que é importante, porque o bullying há um que faz e o outro que recebe, mas há 50 que veem e que não fazem nada. E, portanto, aquilo que nós precisamos criar nos outros e criar nos nossos parceiros, naqueles, é o sentido de ajuda. Quando há alguma coisa que não está a correr bem ou que não acham correto, devemos ajudar os outros, porque são nossos amigos e nós não queremos, podemos estar nós também na mesma situação. Portanto, estes valores são dentro da luta e, digamos assim, da honestidade que há na luta e de sermos, não fazermos, não criarmos situações que nos deem vantagem, que não sejam das regras, porque nós às vezes tendemos a fugir às regras e fazer coisas que não devemos. Portanto, toda esta honestidade que é necessário ter e que se tem na luta do judo é importante. E voltando àquela ideia que eu queria reforçar do Orlando, é que o meu parceiro é o meu adversário, mas se eu o magoar, eu depois não tenho ninguém para lutar. Portanto, este cuidado que eu tenho que ter com o meu adversário é importantíssimo. É por isso que depois nós, no fim, saudamos o parceiro no início e saudamos no fim por uma questão de respeito, dizer assim, ok, obrigado, ou por me mostrares que tu foste melhor ou por me deixares que eu possa mostrar que sou melhor. Portanto, há aqui uma série de intrincada de valores que são importantes no desenvolvimento dos miúdos. E que ajudam a moldar também. Sim, claro. Competição, o competidor é fortemente penalizado até à expulsão se desrespeitar o adversário, se desrespeitar o árbitro, se desrespeitar o tapete onde está a lutar. Portanto, já aconteceu, por acaso já aconteceu em campeonatos oficiais, aquilo que se vê em alguns desportos, que é eu ganhei, saltei, é penalizado e às vezes até perde o combate por causa disso, porque é excessivo, não é? No judo outro dos componentes era saber quando parar, quer seja festejar a vitória, quer seja ficar deprimido para a derrota. Não, o caminho é sempre o mesmo, é o caminho e suave, o caminho da suavidade, mas nem euforia na vitória, nem depressão na derrota, não, é uma aprendizagem. Embora não seja fácil. Nem sempre é fácil. O lema máximo, ou resumindo o judo, era eficácia máxima com o mínimo de esforço. E isto serve para tudo na sociedade. Portanto, e toda a gente utiliza máximas de judo, não é? Quer dizer, toda a gente diz que caímos todos, mas o que está importante é levantarmos, não desistirmos, não é?
quer dizer, dizem que caí 9 vezes, mas levantei-me 10, portanto, quer dizer, à partida, e este é uma coisa que é importante, que está subjacente ao judo, que é, eu não luto contra o outro, eu luto contra mim próprio, para me tentar superar. Porque eu não conseguia fazer determinadas coisas e neste momento já consigo fazer. E, portanto, eu vou-me tentando sempre superar de forma a que supere também o outro, mas a superação que está em mim, não é? E esse será o meu resultado. E olhando para o judo, focando mais também na componente competitiva, já percebi que aqui há muito este lado que não foca tanto na competição. A competição é uma vertente, mas também há muito mais que faz parte deste desporto. Como é que vocês retratam aqui o panorama a nível nacional? Já falaram que aqui a nível local há sempre desafios por causa da distância a grandes centros e todos os desafios que isso causa naturalmente, mas a nível nacional, o Joaquim antes de gravarmos falava-me que a nível nacional existem cerca de 15 mil atletas federados? Sim. É a ideia que eu tenho, acho que já houve uma altura que houve mais e este ano ainda não saíram as estatísticas e não lhe consigo dizer, mas houve uma altura que nós andávamos entre os 10 e 12 mil, mas houve um crescimento bastante grande, até com o Jorge Fonseca, que foi terceiro em Tóquio, não é? Portanto, enfim, é preciso relembrar que o judo, sendo um desporto mais ou menos pequeno, entre aspas, quer dizer, que eu não acho que seja pequeno, mas enfim, as pessoas consideram-no às vezes um bocado pequeno. Em 28 medalhas que nós temos nos Jogos Olímpicos, nós temos 3. Se não estou em erro, no Rio de Janeiro só houve uma, que foi a Telma Monteiro, e que foi, portanto, além de ser do Benfica, foi considerada uma heroína, assim como o Jorge Fonseca, que é de Sporting, que também é uma heroína, assim como o Nuno Delgado, em 2000, que foi o primeiro grande atleta português do judo que conseguiu a primeira medalha, em Sydney, foi também. E são pessoas que são formadas, são pessoas que continuam o seu trabalho neste momento, e enfim, são heróis nacionais, entre aspas, mas 3 em 28 medalhas que nós temos desde os Jogos Olímpicos, desde sempre, portanto, parece-me que é uma coisa muito boa. E são estes grandes nomes que também vão renovando aqui as gerações, que vão atraindo também interessados para conhecer também o desporto. Sim. Isso não há dúvidas. Quer dizer, todos nós, entre aspas, precisamos de heróis. Quando somos pequenos são os nossos pais, não é? E depois daí vão mudando em função da escola, em função enfim, dos nossos interesses, vão mudando os nossos heróis. Não são pessoas que nós queremos ser iguais a elas, mas que de alguma forma queremos incorporar alguns princípios, porque a alta competição obriga a que as pessoas sejam muito resilientes, que sejam muito focadas, que sejam pessoas que saibam separar e complementar-se na escola e no desporto, porque apesar de tudo o judo não traz uma profissão em si, não é? Nem a nossa, digamos assim, nem o nosso sistema desportivo ainda leva a que as pessoas que sejam, vemos o caso do Carlos Lopes, não é? Que foi um expoente máximo do desporto nacional e que não tinha um emprego, quer dizer, e no estrangeiro eles arranjam sempre, então França tem sempre, portanto, uma saída para as pessoas trabalharem e ao mesmo tempo fazerem, porque eles são heróis nacionais e trazem valores importantíssimos para a sociedade, não é? Lá está, pelo foco, pela resiliência, pela disciplina, pelo saber querer, pelo conseguir se superar numa série de coisas. Isso são coisas importantíssimas no nosso trabalho, não é? Nós temos que estar sempre a estudar, temos que estar sempre a ver o que é que vamos fazer e procurar. Nem sempre tudo corre bem e vamos tentando melhorar e vamos caindo e vamos levantando, e isso é importante para o desenvolvimento da nossa vida. Pois, na nossa aprendizagem do judo, eu e o Joaquim Guerreiro íamos ao Porto, de Viana Porto, durante anos, 2 vezes ou 3 vezes por semana, só para treinar judo e aprender como quem sabia de facto.
Portanto, mas eram viagens que demoravam 2 horas. 2 horas, não havia 28. Não havia 28. Portanto, a dificuldade que tivemos em aprender judo, mas pronto, chegámos era a nossa Paraná. Chegámos onde chegámos. E por falar em aprender com quem sabe, sim. E já mencionámos aqui algumas das grandes referências, uma delas medalhado, o Nuno Delgado, é ele uma das personalidades que vai estar aqui presente também no evento que também ajuda a assinalar os 48 anos da Joviana, agora em abril. Sim, por acaso é engraçado porque nós fazemos 48 anos, o Nuno Delgado faz 24, que tem a sua medalha. E curiosamente também descobri que este ano ele também faz 48, por isso ele é da idade da Joviana. Portanto, de alguma maneira é um amigo nosso. Ele eu por acaso, a minha tese de mestrado foi com ele, foi sobre a técnica que ele fazia na altura, portanto que ganhou também os Jogos Olímpicos, portanto é um amigo nosso. Nessa altura, em 2004, 3 ou 4, já não me tenho bem, ele veio cá fazer um estágio também, portanto foi uma coisa importante, é um amigo nosso e é um grande técnico. Ele faz parte do Conselho da Europa, da União Europeia de Judo, da área da educação, porque ele é professor de educação física também, e portanto é uma pessoa que mais uma vez se dispõe, nós fizemos já 2 estágios com ele, é uma pessoa que mais uma vez se dispõe a vir ter connosco e vir ajudar-nos a comemorar os nossos e ajudar-nos mostrando as suas técnicas e mostrando, enfim, o seu conhecimento acumulado neste período todo. E sendo um estágio direcionado especificamente para treinadores, isto também é reforçar que é preciso, para além de investir na formação no ponto de vista atlético dos atletas, também existe a importância de formar os treinadores para que a formação do atleta seja também ela melhor feita. Sim, só vou corrigir uma coisa. Isto é para atletas e treinadores, portanto tem as duas componentes, isto é, para ser treinador o IPDJ obriga a que as pessoas tenham formação certificada, e, portanto nós certificamos a formação também, mas dá para as duas coisas. Agora, o exemplo de alguém que fez desporto ao alto nível e portanto, que tem uma experiência e uma vivência acumulada, porque ele já fez estágios em quase todo o mundo e, portanto, participou em várias situações, digamos assim, que é importantíssimo para todos, seja para os treinadores, mas também para os atletas, para perceber que nós podemos chegar a qualquer sítio. E o Joviana fez um bocado isso, se calhar aqui em Viana do Castelo, que foi nós às vezes abrirmos portas para as pessoas perceberem que não faz judo na sua juventude, pode fazer numa idade mais avançada, não faz mal nenhum, não é? Antes, pelo contrário, pode ainda competir se por acaso quiser, compete de outra forma diferente daquela que competia. Eu também, quando andava na primeira classe, tinha aulas completamente diferentes daquela que tive quando estava no ensino médio ou superior ou outra coisa qualquer. Portanto, digamos assim, nós temos sempre a capacidade de dizer, eu já sou muito velho para isso. Não há velhice que nos salve. Isto é, nós podemos sempre fazer as coisas para o nosso nível, para aquilo que nós pudermos fazer, não é? Portanto, quer dizer, e é um bocado isso. Eu acho que o Nuno Delgado é um ícone e que, de alguma forma, ao trazer a sua experiência e as suas vivências, as pessoas vão perceber também que ali há um conhecimento muito grande e que toda a gente pode ir fazê-lo. E, portanto, pode seguir uma via, um caminho para empreender esse caminho do conhecimento. Já temos um passado com marcos assinaláveis, um presente em que também temos alguns atletas em bom plano. O futuro também está encarado com bons olhos do judo a nível nacional? Sim, a nível nacional eu acho que sim. Quer dizer, houve algumas perturbações a nível nacional com a Federação Portuguesa de Judo, com o IPDJ, etc., que eu espero que se estejam a resolver, e este ano vai ser
quase todas as modalidades olímpicas fazem, portanto, os seus ciclos olímpicos são feitos pela direção e, portanto, acaba no ciclo olímpico. E no judo também vai ser a mesma coisa, este ano vai ser ano de eleições. E portanto, eu espero que, enfim, não sei quantas listas vão haver, não imagino quantas listas vão haver, mas sei de uma coisa, sei que da competição nasce normalmente, muitas vezes, alguma razão. Embora às vezes possa haver ali alguma divisão, mas mais tarde ou mais cedo aquilo vai criar outra vez uma coesão e uma união, e eu estou convencido que nós temos um caminho para percorrer ainda bastante grande de desenvolvimento do judo. Do judo no sentido quer o desportivo, quer o não desportivo, quer a passagem dos miúdos pelo judo como qualquer outra atividade, pela natação, quer dizer, toda a gente nada, mas nem toda a gente compete na natação, não é? Mas é importante que as pessoas tenham passado por lá, porque tudo isto nos faz crescer, todas as atividades, e portanto eu acho que todas as atividades, sejam elas quais forem, até porque são científicas, não é? Portanto, quer dizer, têm uma cientificidade grande, todas elas vão crescer, e independentemente das pessoas que em determinado momento não as deixem crescer, mas elas vão de crescer para si, porque há sempre gente interessada no desenvolvimento desta situação. Portanto, eu estou convencido que o judo, efetivamente, não sei como é que vai ser este ano, em Paris, não imagino como é que nós vamos participar, mas digo o desporto em geral, o nosso desporto em geral, não sei, há muitas incógnitas aí, enfim, no triplo salto, no judo, aqui e acolá, portanto há muitas incertezas daquilo que vai acontecer, mas uma coisa é certa, pode haver um percalço, isso já aconteceu, por exemplo, no Rio, só tivemos uma medalha, mas não quer dizer que seja parável, não é? Portanto, estou convencido que nós vamos tornar-nos em termos desportivos e daquilo que nós temos. Agora, a atividade física essa é diferente, não é? Como eu lhe dizia há bocado, a última estatística da União Europeia é que havia 77% de pessoas que diziam que não faziam atividade física, o que é preocupante. E eu acho que basta isso para nós, as autarquias, digamos assim, os organismos nacionais começarem a pensar em modificar este comportamento e criar estratégias para que as pessoas façam atividade física. E a atividade física é fácil, desde o andar até o trabalhar, enfim, pode ser feito em todos os sentidos, e é importante que nós tenhamos, por causa do impacto na nossa saúde, na nossa vida, na economia e no nosso bem-estar principalmente, não é? E falou aí nessa questão dos Jogos Olímpicos. É um ano em que, pela visibilidade que outros desportos, nomeadamente o judo, pode ganhar, e tendo melhores resultados assinaláveis, tanto melhor, mais atração se gera para o desporto. Podem surgir aqui novos interessados aqui na região, e se isso acontecer, como é que podem, os interessados, como é que podem chegar até ao Joviana? O Joviana, como eu disse, nós estamos na Escola Superior de Educação, portanto, também nos veem nas redes sociais, portanto, é só aparecer. Para nós as coisas são simples. Nós não andamos aqui pelo lucro, o nosso clube nunca fez o lucro, nunca procurou o lucro, até porque nós temos outras atividades e, portanto, enfim, nunca precisamos do lucro. Não temos nada contra o lucro, eu acho que o desporto deve ser pago. Enfim, há esforço de um lado que deve ser compensado pelo outro, não tenho dúvidas sobre isso, até porque é uma questão também de responsabilização. Eu, se não receber nada, provavelmente desresponsabilizo-me, também não ganho nada, faço aquilo só por carolice. Aqui não há carolice. As pessoas, quando fazem alguma coisa, temos que fazer no sentido do bem, do melhor possível para as pessoas. Mas o melhor possível, às vezes, também é incerto, não é? Porque o que é melhor possível? Sou fraquinho, mas é o meu melhor possível? Não, quer dizer, o melhor possível, digamos assim, nós temos que nos aproximar dos profissionais, porque nós estamos a lidar com pessoas, nós estamos a lidar com seres inanimados e, portanto, qualquer do nosso comportamento pode prejudicar aquela pessoa, pode alterar o comportamento daquela pessoa. E, portanto, nós temos que, é aquilo que eu digo, eu para ensinar tenho que aprender, mas sempre. Porque quando eu parar, provavelmente tenho que deixar de ensinar, não é? Porque perdi o fio à meada. Eu comecei a fazer competição, retomei a fazer competição em veteranos,
porque eu já não sabia, já não tinha memória do que era sentir-me frente a outra pessoa, num espaço sozinho, onde estava toda a gente a olhar para mim, qual era o meu esforço, porque é que eu falhava, o que é que eu dizia, enfim, aquilo que eu sentia lá, eu já não conseguia interpretar para dar a forma aos meus atletas a dizer: não vale a pena ir por aí, vamos por ali, vamos por lá, ok, normalmente vais dizer que o outro é mais forte, mas tu paraste, quer dizer, e eu isso tive que reaprender para depois poder utilizar em termos psicológicos e não só, na ajuda desses meus atletas. Eu também senti isso, eu também já lá estive, portanto a situação é a mesma e aí consigo ajudar melhor. Enfim, não consigo ajudar como gostaria, mas enfim, mas a coisa correu bem. Não posso afirmar assim, quer dizer, enquanto no futebol é possível um treinador ensinar futebol sem ter sido jogador, no judo não é possível, no meu ponto de vista, ensinar judo sem ser praticante, ou sem ter sido praticante, não é possível. A respeito do Joviano, nós temos sempre os dois componentes. O exercício físico, incentivar as pessoas ao exercício físico. O outro, que é o componente desportivo. Nem sempre é fácil, falou em Olimpíadas, termos aqui atletas que cheguem a um nível que possa competir. Mas se o tivéssemos cá, éramos capazes de pôr nas Olimpíadas ou contactos para colocar nas Olimpíadas. Portanto, temos conhecimento. O Joaquim Guerreiro, como sabe, é mestre em exercício físico. Eu sou médico com pós-graduação em medicina desportiva. Estamos os dois muito à vontade para preparar pessoas nos dois sentidos, quer exercício físico, quer desportivo, se tiverem capacidade para isso. E temos o conhecimento suficiente para chegar a um ponto de dizer assim: ok, agora vais passar para outro sítio, para outro sítio, ter os contactos para dizer agora precisas de. Nós temos a consciência do que valemos e sabemos onde parar e onde recorrer a outros. Estamos muito conscientes disso. Fica então aqui também o apelo para quem quiser conhecer, quer seja para depois eventualmente competir ou simplesmente para ter aqui esta prática desportiva, para conhecer melhor o desporto. Muito obrigado, Joaquim e Orlando, por terem estado aqui a dar a conhecer um pouco o judo, a Joviana, e desejo felicidades também agora para a comemoração dos 48 anos e que continuem a formar jovens e a fomentar este gosto pelo judo, pelo desporto aqui na região de Viana. Obrigado. Eu agradeço só para dizer que, portanto, não vai coincidir portanto, o estágio com a nossa data de comemoração, mas vai ser no dia 20 e 21 de Abril, portanto, no pavilhão do Atlântico. Quem quiser ir ver-nos, estaremos lá. Está bem? Fica o convite. Okay, tá. Obrigadíssimo. Obrigado. Foi mais uma edição do Viana Cidade Desporto. Já sabe, todas as sextas-feiras às 9 da noite temos encontro marcado aqui na Rádio Geis. Até para a semana. Geis FM.